Para amaldiçoar, meu Deus, que
e venha se converter em bênçãos. E nós aqui determinamos, através da fé, que toda maldição, toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, seja quebrada agora, seja quebrada agora. Isso, levanta as suas mãos, igreja, e declare a sua vitória. Ó Deus poderoso, ó Deus de milagres, que toda maldição seja quebrada agora, seja aniquilada agora, pelo teu poder. Envia anjos no trabalho dela, envia anjos no caminho dela, meu Pai, seja com ela, meu Deus, nessa jornada, que tudo que ela fizer venha dar certo, em nome de Jesus. Igreja, diga assim comigo: meu Deus, através do teu poder, eu determino que toda maldição, toda inveja, toda macumbaria seja quebrado agora, seja anulado agora, em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus, diga: meu Deus, eu tomo posse da minha vitória, do meu milagre, para a glória do Senhor. Diga amém e aplauda o Senhor. Aleluia. Amém. Quem crê que Deus ouviu sua oração, eu creio que a resposta chegou para você já. Quem crê? Quem crê? Se porventura algum mal foi profetizado contra ti, Deus já converteu em bênção já. Diga: eu creio. Amém. Senta aí, pessoal, por gentileza. Abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 15. Qual que é o primeiro? Gênesis. Também você não falou Salmo, né? Em Jeremias. Gênesis, capítulo 15. Vamos meditar nessa palavra. Gênesis capítulo 15. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Diz assim no título: Deus faz uma... Como é que está o nome dele aí? Abrão. Ainda não foi mudado para Abraão. Amém. O que significa o nome Abrão? Você sabe ou não? O nome Abrão? Abrão significa pai de um povo. Pai de um povo. Quando Deus muda o nome de Abraão, o nome Abraão está relacionado com aquilo que Deus vai fazer na vida dele. Então, para você não esquecer, Abrão, pai de um povo. Quando Deus muda o nome de Abraão, quer dizer pai de numerosas nações. Essa era a promessa para a vida de Abraão, porque o nome dele estava relacionado com aquilo que Deus iria fazer. Diga glória a Deus. Ou seja, tem muitas coisas que você não vivenciou, mas Deus já tem essa promessa na tua vida de fazer coisas grandes. Quem crê nisso? Eu creio. Quando você está na presença de Deus, nada acontece por acaso. Deus, ele dirige a tua vida, Deus guia você no caminho certo para te abençoar. Amém? Diga: eu creio. Vamos lá, versículo 1. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: não tenha, Abrão, eu sou
e lhe darei o quê? Amém. Então a Bíblia fala, depois destes acontecimentos, quais foram esses acontecimentos? Abraão, vamos falar já Abraão, que é mais fácil, né? A dona vai esquecer. Então, Abraão, ele foi libertar o seu sobrinho Ló. E quando Abraão foi, ele separou 318 homens mais capazes, mais preparados para resgatar o seu sobrinho Ló, a sua família e os animais. Quando Abraão vai para a peleja, ele volta com a vitória, ele traz de volta seu sobrinho, sua família, o gado, e também ele traz muitos despojos com ele. E a Bíblia diz, de tudo que ele adquiriu, ele separou o dízimo a Deus. Interessante. Deus, ele deu um manual para o seu povo. Deus deu as instruções para o povo seguir através de Moisés, lá no Monte Sinai. Amém? Então Deus mandou Moisés escrever na tábua os mandamentos. Só que antes desses mandamentos escritos, Deus já falava na boca dos profetas, dos sacerdotes, a vontade dele, os mandamentos dele. Porque antes de Moisés dar os mandamentos, Abraão já separou o dízimo de tudo e honrou o Senhor. E o sacerdote Melquisedeque dizia assim, bendito seja o Senhor Deus, Abraão, porque ele entregou os inimigos nas suas mãos. Então o sacerdote diz, Deus colocou os inimigos em suas, você saiu vitorioso. Diga glória a Deus. E Abraão, como reconhecimento que foi Deus que dera a vitória, ele honrou o Senhor com o dízimo. Diga glória a Deus. Então, depois desses acontecimentos, Deus falou para ele, não tenha medo, porque eu sou o seu escudo. O que representa um escudo para você? Proteção. Você vê em Salmos, Davi falando, o Senhor é a minha fortaleza, é o meu escudo. A Bíblia vai dizer que Deus é sol e escudo para aqueles que andam retamente. Diga glória a Deus. Em outras palavras, Abraão, você vai caminhar, você vai seguir uma longa jornada, mas saiba, Abraão, eu vou ser o teu escudo, eu vou te guardar de todo mal. Ou seja, fique em paz, fica seguro, porque nenhum mal vai atingir a tua vida. E é isso que as pessoas procuram: proteção, segurança. É ou não é verdade? Então crê nessa palavra. Deus vai guardar você na sua jornada. Deus vai ser um escudo forte para você. Diga, eu creio. Quem crê nessa palavra? Diga assim para alguém: não temas, Deus é o teu escudo. Fala para ele. Diga glória a Deus. Aí Deus fala também que vai dar uma recompensa para Abraão. Diga glória a Deus. Imagine Deus falando assim para você: minha filha querida, meu filho querido, eu vou dar uma recompensa para você. Quem crê? Ele tem recompensa para quem crê. Amém? Você crê nisso ou não? Quem crê? Será que você crê mesmo? Quem crê? Então diga: eu creio! Aleluia! Vamos continuar, versículo 2. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Amém. Preste atenção numa coisa. Naquela época era uma honra uma mulher
gerar um filho. Mas quando a mulher não gerava um filho, era tida como uma vergonha ou até amaldiçoada, porque naquele tempo Deus mandou encher a terra, Deus mandou procriar. Lembra da história de Ana? Que a outra irritava ela, mas um dia ela fez um voto a quem? Se o Senhor me der um filho, então esse filho eu vou oferecer ao Senhor para te servir, para fazer a tua obra. E Deus atendeu o pedido dela e a vergonha dela acabou, diz a Bíblia. Então Abraão tinha uma preocupação. A preocupação dele era: meu Deus, o meu herdeiro vai ser um escravo, alguém que não foi gerado de mim, de Sara. Para mim isso é uma vergonha, é um vexame. Então Abraão, ele estava muito preocupado com isso. Olha o versículo 3. Abraão continuou: tu não me deste, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Olha que forte isso. Eis que a palavra do Senhor veio a ele. Olha como é forte isso. Esse não será o seu herdeiro, pelo aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Diga glória a Deus. Isso é forte, hein? Olha isso. Então a preocupação dele era se o escravo seria o seu herdeiro. Aí Deus falou: esse não será o seu. Em outras palavras, eu já preparei a sua vitória já. Eu já sei o que eu vou fazer. Em outras palavras, se a tua idade, Abraão, e de Sara está avançando, está ficando mais complicado, não importa, eu vou fazer um milagre. Levanta essa mão e diga: eu creio. Não importa se o tempo está passando, Deus ainda tem um grande milagre para fazer na sua vida. Não importa o tamanho da dificuldade, isso não atrapalha, não impede o agir de Deus. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Levanta essa mão e diga: eu creio. Deus tem um milagre para você. Talvez você está preocupado: meu Deus, a minha vida vai ser isso. Meu Deus, eu estou preocupado, eu vou continuar nessa situação. Meu Deus, eu estou preocupado, eu não conquistei, eu não adquiri aquilo que eu quero, eu não alcancei meu projeto. E Deus está falando para você: a tua situação não vai ficar como está. Eu vou fazer um milagre na sua vida, eu vou mudar a tua história. Abraão, o teu herdeiro não será o escravo, mas será gerado de ti, Abraão. Olha que forte isso, hein? Deus não se esqueceu de Abraão. Diga glória a Deus. Essa palavra eu acho magnífica. Quando Deus fala isso, eu fico admirado como Deus é perfeito. Deus fala: esse não será o seu herdeiro. Ou seja, fique em paz, fica tranquilo, que eu estou no controle. Que palavra forte. Diga glória a Deus. Deus está respondendo a alguém aqui hoje. Alguém que disse: meu Deus, e a minha situação? Meu Deus, e a minha família? Meu Deus, e a minha casa? Meu Deus, e essa dívida? E esse compromisso que eu tenho que honrar? Meu Deus, Deus está falando: você não será envergonhado. Um milagre vai chegar, a provisão vai chegar. Diga glória a Deus. Quem crê nessa palavra? Aleluia. Olha como isso é forte. Versículo 5. Então o Senhor levou para e disse o quê? Se puder. Quando Deus fala se puder contá-las, é porque naturalmente Ele não poderia contar. Quando Deus estava falando com Abraão, ele estava dentro da onde?
Da onde? Dentro da onde? Da tenda. Ele estava dentro. Quando você está dentro da sua casa, tudo fechado, você consegue ver a grandeza do céu? Não. Se torna uma visão bem limitada. É ou não é verdade? Mas o exemplo que Deus dá é sobrenatural. Deus manda ele sair para fora da tenda e olhar para onde? Ou seja, não fica olhando ao seu redor essa tenda, esse lugar limitado. Olha para a minha grandeza, olha para o céu, Abraão, e conta as estrelas. Se você puder, conta as estrelas. Naturalmente, era de noite, onde se aparece mais estrelas. Você sabe que a nossa visão, ela não consegue alcançar todo o céu. É ou não é verdade? Você sabe que depois desse céu tem outras galáxias com mais bilhões e trilhões de estrelas. Então não dá para contar. Quando Deus fala olha para o céu, em outras palavras, Abraão, o que eu vou fazer na tua vida não vai ser algo pequeno não, vai ser algo grande. Você está me pedindo um filho, mas você vai ser pai de numerosas. Em outras palavras, as estrelas que você não pode contar, ela representa as nações que eu vou te dar. Quem crê? Você crê? Para de ter uma visão limitada. Para de ficar olhando só para baixo. Para de ficar olhando só para pessoas negativas. Olha para o céu e contemple a grandeza do nosso Deus. E contemple a perfeição da criação de Deus. Quem crê nessa palavra? Por mais que tua situação esteja complicada, você tem que olhar para o céu e dizer: o meu Deus é grande, o meu Deus é poderoso, o meu Deus está cuidando de mim. Diga agora a Deus: eu creio, não importa o que os outros dizem ou achem, eu creio que eu vou viver coisas grandes. Quem crê nessa palavra, igreja? Diga: eu creio. Vamos continuar. Versículo. Complicou, eu não lembro tudo não, né? Vamos repetir o 5 então. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe e conte. E lhe disse: assim será o quê? Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi o quê? Atribuído. Então Abraão, ele creu. Diga agora a Deus. Depois que Deus o levou para fora, Deus quis exemplificar o que ia fazer. Deus queria mostrar, dar um exemplo do tamanho da promessa que ele tinha na vida de Abraão. Então quando Abraão viu os céus e Deus falou assim: assim será a sua posteridade, Abraão passou a crer. Diga glória a Deus. Então Deus está falando para alguém: creia somente, creia somente. Deus tem promessa na sua vida. Quem crê nisso? Deus tem promessa lá na sua casa, na sua família. Deus tem promessa para você. Diga glória a Deus. Olhe para a grandeza de quem? E creia que Ele está agindo. Aleluia. Eu estou sentindo a unção de Deus. Versículo 7. O Senhor disse também: olha como isso é forte. Eu sou quem? Que o tirei de Ur para lhe dar como herança. Amém. O que significa que Deus tirou Abraão de Ur dos caldeus? Deus tirou ele de um lugar para fazer ele ser grande. Eu estou pregando aqui
Eu sinto a voz de Deus falando no seu coração: eu tirei você de tal lugar, eu escolhi você. Quem quer essa palavra? Eu tirei você de um determinado lugar, eu tirei você de um lugar onde você poderia ser influenciado a ficar na mesmice. Eu tirei você de tais companhias, eu tirei você do chão, do pó, eu tirei você de lá com um propósito, para fazer coisas grandes na sua vida. Quem crê nessa palavra? Você recebe essa palavra? Eu estou pregando aqui, eu vou bater nessa tecla, porque eu estou sentindo o Espírito Santo falando com alguém: eu tirei você, rapaz, eu tirei você, moça, porque eu tenho coisas grandes na tua vida. Eu tirei você de tal lugar, eu tirei você do vício, eu tirei você até de perto de pessoas que você achava que estavam com você. Eu tirei você de tal lugar para abrir a tua visão, para você entender que eu te escolhi para coisas grandes. Diga glória a Deus. Quem crê? Deus te separou, Deus tirou você da mesmice, Deus tirou você da incredulidade, Deus te deu uma fé, Deus te colocou você no caminho dele, Deus te separou, Deus te consagrou para você viver os propósitos dele. Diga glória a Deus. Quem crê nessa palavra? Por isso que ele disse: Abraão, sai da tua terra, sai de Ur dos Caldeus e vai para uma terra que eu te mostro. Não é fácil você sair de um hábito, de um costume. É difícil quebrar um costume. É ou não é verdade? É um desafio. A gente estranha coisas novas. É ou não é verdade? Mas quando Deus chamou Abraão, ele simplesmente não deu ouvido a nada. Simplesmente ele disse, pensou: vou largar tudo, a minha vida agora está nas mãos do Senhor. Eu estou pregando aqui, eu sinto quantas pessoas Deus mandou sair de Ur dos Caldeus, mas ela quer ficar presa ao mesmo lugar, a mesma ideia, o mesmo pensamento, e por conta disso ela não consegue viver os planos de Deus. É ou não é verdade? Quantas pessoas Deus escolheu para viver algo novo, para viver um novo propósito, uma nova etapa, um novo ciclo de vida. Deus, ele fecha alguns ciclos para você não perder, para você não ficar na mesmice. Deus até cria situações para você abrir tua visão, até para você se revoltar com a situação que você estava anteriormente. Deus, ele permite situações para ter um despertamento, para você avançar, para você crescer. Moisés estava com o seu sogro chamado Jetro, cuidando de ovelhas. Ele ia morrer naquela condição. Ele estava lá acomodado, tranquilo, e um dia ele viu uma sarça acontecendo o quê? Pegando fogo. Ele ficou curioso, ele disse: irei para lá para ver essa grande mará. E quando ele foi, Deus fala com ele: tira essa pés, o lugar que você está, terra santa. E Deus falou assim: Moisés, eu vou libertar o povo que está no Egito há 400 anos, e eu escolhi uma pessoa para libertar. Essa pessoa é você. Ou seja,
Larga as suas ovelhas aí. Sai desse costume daí. Você vai viver uma nova etapa. É um desafio. A gente não gosta de enfrentar desafios, mas o desafio é bom até para mostrar para a gente o quão capaz nós somos. É no desafio que você cresce. É ou não é verdade? É nas pelejas que você cresce. Quantas vezes você disse: meu Deus, eu estou sem coragem de resolver tal coisa. Meu Deus, eu estou com medo. Meu Deus, o que vão pensar de mim? E quando você foi, com muito esforço, a situação foi resolvida. E conclusão, você saiu melhor. Você saiu mais forte. É ou não é verdade? Se Deus chamou Moisés para tirar o povo, Moisés, ele estava convicto de que não poderia libertar, pois ele disse: Senhor, Faraó não vai me ouvir, eu não sei falar, minha língua é pesada, escolhe outro. Mas Deus, quando escolheu Moisés, Deus sabia muito bem da capacidade de Moisés. Mesmo ele tendo em mente: não sou eu não posso, não é eu, chama outro. Mas Deus sabia mais do que o próprio Moisés que era ele. Deus sabe mais do que você pode vencer. Por isso Ele te escolheu. Diga glória a Deus. Quem quer essa palavra? E quando Moisés vai lá, ele falou para Faraó: solta o meu povo, porque nós vamos adorar a Deus naquele monte. E depois de tudo que passou, a palavra se cumpriu. O povo saiu, atravessou o mar que se abriu, e eles adoraram a Deus no monte. A palavra se cumpriu. Quem crê nessa palavra? A palavra de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Diga: eu creio. Você crê nisso? Veja bem, Deus mudou o nome de Abrão. Podia ficar Abrão. Isso veio aqui no altar agora, viu? Então o nome Abraão está relacionado com aquilo que Deus ia fazer. Só para você não esquecer. O que quer dizer Abrão? Pai de um povo. E Abraão? Pai de numerosas. Primeiro Deus mudou o nome para depois cumprir a promessa. Diga agora a Deus. Então às vezes Deus vai mudar a identidade. Não fique esperando alguém te dar incentivos. Ei, é isso aí, você é o tal, hein? Você é inteligente, hein? Você é o cara, hein? Ei, você é uma mulher sábia, hein? Olha, você é uma pessoa preparada. Não fique esperando isso não, porque você tem que crer que Deus te escolheu e isso te basta. Você tem que crer que a presença de Deus é na sua vida. Diga glória a Deus. Você tem que crer que a palavra de Deus, ela não cai no chão e ela não volta vazia. Não importa as circunstâncias que você está vivendo hoje, Deus, Ele te escolheu para fazer coisas grandes. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Então diga: eu creio. Diga: eu creio. Não importa quem seja você, se você crê, você vai viver os propósitos de Deus. Diga agora a Deus. Não fique esperando alguém achar que você é bonzinho, não. Você tem que crer e avançar. Diga agora a Deus. Deus falou para Gideão: Gideão, vai nessa tua força e livre Israel, porque eu serei contigo. Vai nessa tua força. Eu sei, porque Gideão também deu desculpa: Senhor, eu sou mais pobre aqui, minha família é menor. Deus já sabia, mas Deus falou:
vai nessa tua, mas a pessoa está acostumada a alimentar pensamentos que faz ela ficar na mesmice, na mediocridade. É ou não é verdade? Quem sou eu? A outra é melhor do que eu, o outro é melhor que eu. É ou não é verdade? Então pare de pensar isso, porque Deus, a cada passo que você der, a cada degrau que você subir, a cada desafio que você entrar, o Espírito Santo vai capacitar você. Não temas que Ele vai te capacitar. Por isso que Ele falou para Abraão: não tenha medo, porque eu sou o teu escudo. Não tenha medo, eu vou te guardar de todo mal. Diga glória a Deus. Aleluia. Vamos aqui continuar, versículo 8. Mas Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar o quê? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e os pôs as metades uma diante. As aves, porém, não cortou pelo meio. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua será peregrina em terra, e será reduzida à escravidão, e será afligida durante. Ou seja, aquele povo do Egito que ficou na escravidão, Deus já tinha determinado o que ia acontecer. Ou seja, Deus já sabe o que vai ser o seu futuro. Diga glória a Deus. Deus já sabe todas as coisas já. Então, quando Deus fala para cortar os animais ao meio, então o animal cortado ao meio se torna duas partes. Isso significa o quê? Um pacto. Duas pessoas. Amém? Significa uma parte Abraão, outra parte Deus. É como um casamento, e os dois se tornarão uma só carne. É isso que Deus queria, uma aliança com Abraão. Diga glória a Deus. É isso que Deus quer, uma aliança, porque Ele te separou para isso. Quem crê nessa palavra? Aleluia. E vamos aqui continuar, versículo. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, depois eles sairão com muitas, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa o quê? O que é isso, em boa velhice? É você chegar a uma idade e você está saudável. Em outras palavras, Abraão, você vai chegar a uma idade e você vai ver o seu filho crescer. Você vai ver a posteridade crescer. Diga agora a Deus. Quem crê nisso? E eu profetizo que você vai ver todas as promessas de Deus se cumprir na tua vida. Você vai viver para ver isso. Você vai viver para ver. Deus vai honrar a sua fé. Levanta a mão e diga: eu creio. Os seus olhos hão de ver muitas coisas. Como disse Davi: eu creio que verei a bondade do Senhor nessa terra. Você vai ver as bondades do Senhor. Quem crê nisso? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, continuando. Versículo 16. Na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs
e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegava, e uma tocha de fogo, olha isso, passaram entre... Veja bem, a Bíblia fala que uma tocha de fogo passaram entre... O que vem a ser isso? A presença de Deus. Diga glória a Deus. A presença de Deus estava ali com Abraão. Amém? Deus estava selando aquele pacto que fez com Abraão. Aleluia. Por isso que Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, não deixa eu sair daqui. A presença do Senhor vai acompanhar você. A presença do Senhor vai abençoar em cada etapa da sua vida. Cada jornada, a presença do Senhor estará contigo. Levanta a mão e diga: eu creio. Porque não é na força do seu braço, não é segundo a sua condição, a sua capacidade. É Deus que vai preparar a vitória para você. Aleluia. Glória a Deus. Vamos terminar. Naquele mesmo dia, o Senhor fez a sua descendência dele esta, desde o rio do Egito até o grande, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, tantos eus, dos heteus, dos fariseus, dos refaíns, que mais? Meu Deus, fala dos eus também, vamos lá. Gigazeus e dos... Ou seja, em todo lugar, Abraão, eu vou abençoar você. Diga agora a Deus: aonde você colocar a planta dos seus, será abençoado. Diga agora a Deus, por causa dessa aliança. Quem entendeu a palavra hoje, fica de pé no seu lugar. Vamos falar com o nosso Deus. Aleluia. Obreiro, apaga a luz da igreja, em nome de Jesus. Eu quero pedir aos obreiros: vem aqui na frente do altar. Vamos clamar a Deus pela resposta. Oh meu Deus e meu Pai, nós aqui, Senhor, nós invocamos ao teu nome. Abraão disse: Pai, cadê o meu herdeiro? Pai, eu quero o meu filho. Eu não quero que o meu herdeiro venha ser um escravo. Meu Deus, é esse o meu desejo, é esse o meu projeto. Aleluia. E o Senhor respondeu: o teu herdeiro não será o escravo. Não, Abraão, não é ele não. Eu sei o que você está me pedindo, eu sei o que você deseja. Abraão, eu estou ouvindo as tuas orações, vou te honrar. Em outras palavras, eu vou atender o seu pedido. Não, não vai ser o escravo não, vai ser gerado de ti. Aleluia. Isso, clame ao Senhor, clame ao Senhor em fé. Qual é o seu pedido? Qual é o seu propósito? O propósito de Abraão era um filho. Qual é o seu desejo? Qual é o seu projeto? Isso, apresenta para Deus. Abraão disse: meu pai, eu não quero que seja um escravo meu herdeiro, eu quero que seja um filho que venha ser gerado de mim, Senhor. Eu não quero ter essa vergonha, porque naquela época era uma vergonha não ter um filho, mas o Senhor atendeu. Isso, clame a Deus aí agora, clame ao Senhor na fé. Isso, meus irmãos, clame pelo nosso Deus, porque assim como ele fez na vida de Sara, na vida de Abraão, um verdadeiro milagre, ele fará nas nossas vidas. Então por isso nós temos que clamar, buscar com todo o nosso coração esse Deus maravilhoso, esse Deus grande que ama nas nossas vidas, porque ele nunca nos vai gerar sozinho. Pelo contrário, ele busca nós para a presença dele, ele nos abraça, ele nos acolhe. Então busca que nessa noite, nosso Deus, esse maravilhoso, esse grande Deus maravilhoso.
com ele. Meu Pai, eu achei extraordinário quando o Senhor disse: Abraão, não será o damasceno, não será o escravo, não, vai ser gerado em ti. Ou seja, fica tranquilo, Abraão, que eu vou entregar o seu milagre. Descansa o seu coração em mim, que eu vou fazer o sobrenatural. Isso, clame ao Senhor na fé. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te pedir, Senhor, pela vida de cada pessoa que está aqui, meu Pai. Assim como o Senhor foi, meu Pai, na vida de Abraão, o Senhor abençoou, meu Pai, o projeto dele, o sonho dele, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar o sonho de cada pessoa que está aqui, meu Pai. Pois tu sabe do meu Pai, tu sabe do coração de cada um. O Senhor sabe, meu Pai, o que cada um precisa, o que cada um necessita, da restauração, meu Pai, da cura, Senhor, do milagre, daquele emprego, Senhor, daquele sonho, meu Pai, que a gente tanto almeja, Senhor. Abençoa, Senhor, poderosamente cada vida, meu Pai, que todos possam sair aqui hoje, meu Pai, com a tua vitória, Senhor, que a gente, meu Pai, só vai aonde o Senhor, meu Pai, nos colocar, meu Pai, onde o Senhor nos colocar, meu Pai, a gente vai ter a vitória, Senhor, que a gente permaneça sempre, Senhor, na tua presença, Senhor. É o que eu te peço, meu Pai. Isso, igreja, apresenta a Deus os seus caminhos, os seus projetos, os seus sonhos. Deus falou: Abraão, eu vou te dar um filho, eu vou fazer o impossível. Aleluia, aleluia. Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, ou seja, o teu nome tem tudo a ver com aquilo que eu vou fazer na sua vida. Eu vou fazer coisas grandes. Isso, clame a Deus aí na fé. Em nome de Jesus, meu Pai, da mesma forma que o Senhor disse ao teu servo: sai da tua terra, da casa dos teus pais, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. A tua palavra ela nos ensina, ó Pai, que Abraão, ele creu na tua palavra, ele creu na tua promessa, e a tua promessa, meu Deus, através da fé de Abraão, ela se cumpriu. Igreja, levanta as tuas mãos para o céu agora e diga: Senhor, nós cremos na tua promessa, porque a tua promessa, da mesma forma que ela se cumpriu na vida do teu servo, meu Deus, ela vai se cumprir na minha vida, ela vai se cumprir na minha casa, na minha família, os meus projetos, os meus planos, os meus negócios, porque da mesma forma, Pai, que o teu servo creu, que o teu servo ele foi obediente, que ele acreditou, nós declaramos em um ato profético, meu Pai, da mesma forma que ele, olhando para o céu, não pôde contar as estrelas, não teve noção, Senhor, ele não teve noção do tamanho da bênção que o Senhor teve para ele, mas mesmo assim ele creu, mas mesmo assim ele acreditou. Nós levantamos as mãos e cremos que a tua promessa, que as promessas do Senhor irão se cumprir na nossa vida, irão se cumprir na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos negócios. Igreja, clame a Ele agora. Nós cremos nas promessas em nome de Jesus. Isso, igreja, clame ao Senhor aí agora. Diga: meu Deus, eu creio na tua palavra, e nada vai tirar essa certeza do meu coração. Igreja, coloque a mão no seu coração. Abraão estava preocupado, era uma vergonha para ele. Ele disse: Senhor, até agora eu continuo sem filho, e o meu herdeiro vai ser o Damasceno Eliezer. E o Senhor diz: Abraão, não, o seu herdeiro não vai ser o Damasceno, não. O seu herdeiro vai ser gerado de ti. Aleluia. Pode esperar, Abraão, que o milagre vai acontecer. Eu sinto Deus acalmando corações aqui agora. Fique em paz, fica tranquilo. Eu estou trabalhando, eu estou cuidando de tudo. Oh, aleluia. Te adoramos, Senhor. Tu és fiel, meu Pai.
Tu és glorioso. A vitória vai chegar sim. Pode acreditar nisso. Aleluia. Creia na palavra. O Senhor é fiel. Tua tenda, Aleluia. ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei A areia do a mar. areia do mar. Será que pode? Será que pode Um Deus grandioso. contar? Será que pode imaginar Tudo aquilo que eu sonhei. tudo aquilo que sonhei? Deus tinha sonhado com as bênçãos de Abraão. Aleluia. O que minhas mãos fizeram para ti, Filho meu, filho meu. minha bênção será sobre ti. Será sobre Se ti. você crê, levanta as suas mãos e adora, igreja. Uma nova história Deus tem. Aleluia, creia, uma nova história, um novo tempo, um novo ciclo de vida. Um novo tempo Deus tem pra mim. Honra, meu Pai, honra essa pessoa. Aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Creia essa palavra, igreja. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti, filho meu. Minha bênção será sobre ti. Será sobre ti. Creia essa palavra, igreja. Uma nova história Deus tem pra mim. Fica à vontade, adora o Senhor. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Solta a sua voz, igreja. Nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia, aleluia, Pai. Olha para ela, faz ela viver esse novo tempo, faz ela viver essa nova história. Fecha esse ciclo de dor, de derrota, de angústia, e faz ela viver, Pai, o tempo de milagres, o tempo do cumprimento das promessas. Faça isso, meu Deus. Diga assim, igreja: meu Deus, do mesmo modo que o Senhor foi com Abraão, eu creio que o Senhor também é comigo. Assim como o Senhor mudou o nome de Abraão, o Senhor também muda o meu nome para me tornar uma pessoa vitoriosa, vencedora, para a glória do Senhor. Diga